Gravação iniciada, presidente. Obrigado, Alberto. Muito bem, boa tarde a todos. Vamos dar início, então, à sessão da primeira turma ordinária da 4ª Câmara da primeira sessão do julgamento do CARF, período da tarde do dia 16 de outubro de 2020. Estão presentes os conselheiros Cláudio de Andrade Calerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciane Yoshihara Arcanjo Zanin, Nelson Kischel, Letícia Domingues Costa Braga, Marcelo José Luz de Macedo e Luiz Augusto de Souza Gonçalves. Hoje à tarde a gente tem, restaram para ser julgados apenas 4 processos, onde vamos ter sustentação oral e acompanhamento. Tá? Temos o item 134, 147, 159 e 161. Nós vamos dar início ao julgamento dos processos da tarde pelo item 159, da relatoria do doutor Daniel. Depois desse julgamento, eu vou liberar o doutor Daniel para resolver os seus problemas particulares, mais especificamente a questão da saúde do pai dele. E aí entra a conselheira Mauritânia, tá bom? Em sua substituição. Então, apoio, por gentileza. Quer chamar o patrono do item 159, recorrente Moinho Paulista, para adentrar a sala? Vai ser só, por parte do patrono, só o acompanhamento, tá? Ele mandou o vídeo gravado, tá ok? Ok, farei a convocação, presidente. Obrigado, Neto. Patrono convocado, presidente. Obrigado. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde a todos. Tudo bem. Muito bem. Então, vamos ao item 159. Deixa eu ver aqui. Moinho Paulista Limitada, conselheiro Daniel, com a palavra. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde, patrão da parte. Trata-se de recurso voluntário interposto em fase de acordo proferido pela Delegacia de Julgamento de São Paulo, que julgou improcedente a manifestação de conformidade apresentada pelo contribuinte contra o despacho decisório de folha 79 e 89, referente ao saldo negativo de RPJ dos anos 2001 e 2002. A decisão fundamentou-se em síntese no que segue. O contribuinte transmitiu 3 DECOMPs, datas de transmissão 14/8/2003, 14/8/2003 e 29/8/2007. Essas datas são importantes porque há uma alegação também de homologação tácita. Tá? A intimação do patrono do despacho decisório, ou da parte do despacho decisório que não homologou as compensações, se deu em 9 de... aqui... se deu em 7/8/2008. Tá? Então, foi a data em que ele recebeu via postal o despacho decisório que não homologou as compensações. Seguindo aqui, as estimativas de janeiro e fevereiro foram compensadas sem processo, com saldo negativo de 31/12/2001, a estimativa de março de 2002 foi parcialmente compensada com cital de saldo credor e o valor restante pago com DARF. Na IDPJ 2002, o saldo negativo é resultado do imposto de renda retido na fonte e deduzido do imposto devido. Então, a DRE fez a reapuração do saldo negativo e chegou à conclusão que não haveria crédito suficiente para homologar. Fez a análise do imposto de renda na fonte, né, o que restava comprovado, o que é que estava declarado e confessado, e o que é que tinha demonstração de oferecimento lá com a tributação. O contribuinte fora cientificado do despacho decisório em 7/8/2008 e apresentou em 5/9/2008 a manifestação de conformidade 5/9/2008, só conferir, 5/9/2008, a manifestação de conformidade de folhas, alegando em síntese. Ele alega
traz aquela alegação de decadência do direito de rever o saldo negativo pelo transcurso do prazo de 5 anos, traz a alegação também de homologação tácita, tá? Das DECOMPs, então ele questiona a decadência da revisão do saldo negativo e também a homologação tácita da própria compensação. Defende a existência do crédito, né? Traz a DIPJ, traz documentos e planilhas unilaterais, traz algumas DIFs, tá? E fundamenta, eu vou deixar que vai ter sustentação, mas fundamenta a composição e questiona a composição, ressaltando que o crédito de saldo negativo buscado efetivamente existiria. A DRJ indeferiu a manifestação de conformidade, tá? Ela também fez a recomposição do saldo negativo, do prejuízo fiscal apurado pelo contribuinte, alertou o controle que deveria ser feito no LALU, tá, do prejuízo, dizendo que não há qualquer previsão legal para se deduzir a diferença de receitas não oferecidas anteriormente à tributação deste prejuízo fiscal apurado, e que o contribuinte não logrou comprovar as alegações apresentadas para apuração do saldo negativo de RPJ do ano 2001, devendo-se manter o valor do saldo negativo de 58.022, apurado no despacho decisório. Consequentemente, não houve saldo negativo de RPJ no calendário suficiente para as compensações de mês de janeiro, fevereiro e março de 2002, estando, portanto, mantida a decisão da autoridade competente. A DJ também acatou o entendimento do despacho decisório no sentido que o contribuinte não comprovou ter levado integralmente o imposto de renda na fonte que ele defende a tributação, não trazendo nenhum elemento de prova que rebatesse o despacho decisório. Ciente da decisão do acórdão, o contribuinte interpõe recurso voluntário em que, com exceção de 2 preliminares de nulidade, de 2, só corrigindo aqui no arquivo, de nulidade, no mérito, tão somente repete e reitera os argumentos de impugnação já relatados e que vão ser expostos também no vídeo gravado na sustentação. É o relatório do essencial, presidente. Ok, eu vou inserir o vídeo. Só um minutinho. Senhores conselheiros, senhoras conselheiras, presidente, boa tarde. Item 159 da pauta, contribuinte Unha Paulista. Trata-se de saldo negativo de IRPJ dos anos calendários de 2001 e 2002, os valores de R$ 257.785,99 e R$ 333.421,77, respectivamente. Existem preliminares a serem enfrentadas nesse julgamento, relacionados à homologação tácita e à decadência do direito de revisar o lucro real após o prazo de 5 anos. Matérias que já vêm sendo muito bem apreciadas pelos ilustres conselheiros, razão pela qual não serão objeto desta sustentação oral. No mérito, o que se tem é que no ano calendário de 2001, a recorrente apurou prejuízo fiscal no valor de R$ 1.900.000 e suportou retenções na fonte sobre os rendimentos de aplicações financeiras no total de R$ 257.785,99, valor do saldo negativo de RPJ daquele ano de 2001. A autoridade fiscal, ao verificar a adequação do valor, identificou no CIEF retenções no total de R$ 166.496,10, faltando, portanto, no sistema fazendário, informação acerca da retenção na fonte suportada pela recorrente no valor de R$ 91.562,92, decorrente de operações de Fixed Rate Notes realizadas com o extinto Banco Santos.
Além disso, a autoridade fiscal confrontou os rendimentos constantes dos informes financeiros com a DIPJ e concluiu que a recorrente não teria oferecido à tributação a totalidade dos seus rendimentos. E, com base nisso, proporcionalizou os valores das retenções informadas dos sistemas fazendários, reconhecendo assim saldo negativo de apenas R$ 58 mil. Vejam que os pontos destacados pela autoridade fiscal na época do despacho decisório, confirmados pela DRJ, hoje já estão definitivamente superados, seja por instrução normativa, seja por pareceres normativos, seja por súmula do CARF. O primeiro aspecto a ser considerado é o de que a autoridade fiscal levou em conta apenas os valores das retenções que constam do CIEF, que por sua vez é alimentado pelas DIFs das fontes pagadoras, que nesse cenário geram os informes de rendimentos para os beneficiários. A DRJ, por sua vez, afirmou que o imposto retido sobre rendimentos declarados só pode ser compensado se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pelas fontes pagadoras. Vejam que tal entendimento já se mostrou inadequado, conforme súmula CARF 143, que determina: a prova do imposto de renda retido na fonte, deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido, não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. Vejam que o bloco 4, anexo ao recurso voluntário, traz todas as informações que comprovam a retenção de imposto de renda na fonte, decorrente de operações realizadas com o Banco Santos, que por problemas conhecidos não deve ter cumprido com as suas obrigações acessórias. Mas, enfim, resta nos autos comprovados a retenção na fonte em análise. E ainda que o valor retido não tenha sido recolhido, o que não se sabe, aplicável ao caso em tela, o disposto do parecer normativo número 1 de 2002, que determina: ocorrendo a retenção e no recolhimento do imposto, serão exigidos da fonte pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, devendo o contribuinte oferecer o rendimento à tributação e compensar o imposto retido. Em segundo lugar, e não menos importante, não há como prevalecer a proporcionalização do imposto na fonte resultante do confronto de rendimentos apresentados em informes, regime de caixa, com a contabilidade ou com a DIPJ do mesmo ano, que registra os valores com base no regime de competência. A própria Receita Federal, ao verificar a inadequação desse procedimento de proporcionalização de valores, incluiu em 2017 o parágrafo 1º-A ao artigo 70 da Instrução Normativa 1585 de 2015, que assim dispõe. Parágrafo 1º-A. No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o imposto sobre a renda retido na fonte, referente a rendimentos de aplicações financeiras, já computado na apuração do lucro real de períodos anteriores, em observância ao regime de competência, poderá ser deduzido do imposto devido no encerramento do período de apuração em que tiver ocorrido a retenção. Ademais, no caso em tela, ainda que pudéssemos falar de omissão de rendimentos, a recomposição do lucro real levaria ao mesmo saldo negativo de imposto de renda aqui debatido, tendo em vista que a recorrente, mesmo assim, teria suportado prejuízo. Prejuízo declarado, como já informado, foi de R$ 1.900.000, e a suposta omissão teria sido de R$ 540.000. Diante disso, o que se pede e espera é o reconhecimento do direito creditório em debate, referente ao ano calendário de 2001, no valor original de R$ 257.785,99 e a homologação das correspondentes compensações. No que se refere ao ano calendário de 2002, desde que na formação do saldo negativo de IRPJ constam estimativas compensadas com o saldo de 2001. Assim, a conclusão referente ao ano de 2001 resolve, por consequência, as questões relacionadas ao ano de 2002. Além disso, para o ano calendário de 2002, pode alternativamente ser observado o disposto no parecer normativo número 2 de 2018, que determina: se o objeto de decomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base negativa da CSL,
o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança. Sendo suficiente para o momento, permaneço à disposição de vossas senhorias para quaisquer esclarecimentos adicionais julgados necessários. Muito obrigado. Muito bem, todos ouviram? Alto e claro? Ok. Então, Daniel. Bom, presidente, alguns pontos aqui que eu vou enfrentar no voto também são matérias que recorrentes e que a gente tem julgado já e tem posição meio pacífica aqui. Então, alguns pontos eu vou tentar ser mais resumido. O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele conheço. Quanto às preliminares de nulidade, em razão de suposta inconsistência na argumentação e cerceamento do direito de defesa, procederei à análise em conjunto, entendo que as mesmas não merecem acolhida. Eu estou primeiro analisando as preliminares de recurso, né? Ele repete também a preliminar de homologação tácita e decadência, mas ele traz duas preliminares novas de nulidade da decisão da DRJ. Alega contribuinte de forma absolutamente forçada que a DRJ teria inovado nas razões de decidir. Isto porque o despacho decisório teria negado a compensação por ausência de crédito suficiente, ao passo que a DRJ teria negado por falta de comprovação do imposto de renda na fonte e de seu oferecimento à tributação. Nada mais absurdo. A falta de comprovação do IR-fonte e seu oferecimento à tributação afetam diretamente a formação do suposto crédito defendido pela recorrente. Desta forma, o que a DRJ e DRF fizeram foi analisar a composição e origem do crédito, verificando sua certeza e liquidez. A conclusão a que chegam é absolutamente a mesma, qual seja, a ausência de crédito disponível para a homologação da compensação diante da ausência de certeza e liquidez. Mesma sorte merece a alegação de nulidade por cerceamento de direito de defesa. A recorrente defende ter todo o seu direito, ter tido o seu direito de defesa cerceado na medida em que não se buscou a verdade material e se negou o direito sem qualquer análise da documentação contábil fiscal pela unidade de origem. Tal alegação também se constitui um completo absurdo. O processo PERDECOMP é um processo sumário e simplificado, em que o contribuinte precisa comprovar a certeza e liquidez do crédito. O despacho decisório promove a análise inaugural do PERDECOMP, mas a sua não homologação gera direito à parte inicial contencioso administrativo e em duplo grau de jurisdição, momento em que pode apresentar manifestação de conformidade e recurso em segunda instância. O fato é que, embora alertado tanto pela DRF quanto pela DRJ, o contribuinte não se desincumbiu de seu ônus probatório, não logrando êxito em fazer prova da certeza e liquidez do crédito. O contribuinte teve assegurado toda a sua ampla defesa, não restando desrespeitado o seu direito de defesa, obstado à busca da verdade material. Face a tudo quanto exposto, voto por não acolher as preliminares de nulidade formuladas. No mais, da análise dos autos, é fácil constatar que o recurso voluntário apresentado pelo contribuinte constitui-se em repetições dos argumentos utilizados em sede de manifestação de conformidade, salvo alguns outros novos tópicos que, em verdade, acabam por repetir e reafirmar a tese sustentada pelo contribuinte, as quais foram detalhadamente apreciadas pelo julgador ACOR. Nestes termos, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo parágrafo 3º do artigo 57 do Regimento Interno do CARF. Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental, uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida. Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos, considerando-se como aqui transcritos integralmente o voto da decisão recorrida. E aí cito aqui o voto, eu marco alguns trechos dentro do que é a posição que a turma já tem enfrentado aqui, a gente já tem jogado de forma recorrente, inclusive nessas sessões, a gente já julgou casos semelhantes. A questão da decadência do direito de analisar o saldo negativo, já está pacificado aqui, não ocorre a decadência, você pode revisar a certeza e liquidez a qualquer momento. Tá?
e compete ao contribuinte manter a comprovação do crédito. A homologação tácita também, igualmente, estou afastando aqui pelos meus fundamentos da decisão ACO, ressaltando também que mesmo assim não aconteceu o decurso do prazo de 5 anos, tá? Porque teve um fundamento também que de algumas compensações foram feitas antes da 10.833, tá? E inclusive o contribuinte defende até em sede memorial que a 10.833 teria aplicação no momento da análise do PERDECOMP, não, e pouco importando que tenha sido apresentado antes da sua vigência, mas, ao meu ver aqui, é uma questão prejudicada porque, de fato, não transcorreram 5 anos também. Tá? Então, estou trazendo, na verdade, cumpre o órgão competente o pronunciamento acerca da certeza e liquidez do crédito invocado em favor do sujeito passivo. Não se pode admitir que a determinação de certeza e liquidez dos indébitos tributários relativos ao saldo negativo possa ser aferida sem qualquer análise da base de cálculo do imposto, que lhe serve de fundamento. Todavia, não se pode dizer por isso que o órgão administrativo deve simplesmente homologar o saldo negativo demonstrado do IPJ correspondente, proceder à restituição ou compensação sem aferir a certeza e liquidez dos indébitos tributários que lhe fundamentam. Com o transcurso do prazo decadencial, previsto no artigo 150, apenas o dever de constituir o crédito tributário estaria obstado, tendo em conta que a decadência é uma das modalidades de extinção de crédito. Todavia, não se pode inferir que, a partir daí, com o transcurso do prazo decadencial para efetuar o lançamento, estariam tacitamente homologados quaisquer outros fatos jurídicos tributários que pudessem repercutir em períodos de apuração futuros. Né? E aí sigo aqui, eu vou pedir venha para pular esses pontos de fundamentação, que é matéria já conhecida aqui da gente e recorrente aqui na turma, né, quanto à nossa jurisprudência. E seguindo no mérito, a questão aqui basicamente ela se resume à comprovação efetiva das retenções e do oferecimento à tributação, né, que foi isso que foi feito na análise da composição do saldo negativo, tanto no despacho decisório, quanto também na decisão da RJ, chegando-se à conclusão de que não houve a comprovação do oferecimento integral à tributação daquele imposto de renda na fonte defendido pelo contribuinte. Em que pese a DRJ tenha, em certo momento, alegado que a DIF é o único documento hábil, capaz de comprovar a retenção, tá? Essa afirmação efetivamente existe, e vai de encontro à súmula do CAF e também a posição dessa mesma turma, né, que também é pacífica. O fato é que ela prosseguiu na análise e foi além e disse que ele não fez a comprovação do oferecimento à tributação, não trouxe documentos hábeis para confirmar e comprovar o oferecimento à tributação. Tá? Então, não estou aqui entendendo que a decisão da DRJ tenha se limitado apenas a dizer que não comprovou porque não tem DIF. Mas, pelo contrário, ele vai além e diz também que não houve, que o contribuinte não trouxe aos autos a documentação necessária. E aí eu sigo aqui, após o voto, em que pese discorde da decisão recorrida unicamente quanto ao fundamento que o informe de rendimentos é o único meio hábil para comprovar a retenção na fonte, o fato é que, na ausência do documento, deveria o contribuinte trazer aos autos provas robustas da retenção, o que não logrou êxito em fazer. Desta forma, a conclusão que se chega é a mesma que chegou a DRJ. Ressalte-se ainda que o alegado livro-razão anexado no recurso não cumpre os requisitos legais para sua validade, constituindo-se em prova apócrifa e unilateral sem força probante. Ele juntou o que parece, o que disse o livro-razão, mas não está assinado, não está autenticado, não tem nenhuma das formalidades legais para sua validade. Além disso, juntou planilhas e demonstrativos elaborados por ele mesmo quanto às supostas retenções. Então, não estou acatando essa documentação. Ressalte-se ainda que o alegado livro-razão não cumpre. Os demais documentos são igualmente unilaterais e sem força probatória. O contribuinte não traz aos autos a contabilidade os documentos necessários para comprovar o oferecimento à tributação do alegado IR-fonte, como razão, LALU, balancete, balanço, dentre outros, desde que cumpridos os requisitos legais para sua validade. No mais, a decisão recorrida foi absolutamente clara e direta, resolvendo a questão em total consonância com o que dispõe a legislação, razão pela qual adoto como razão decidida. Então, desta feita, nós temos a faculdade garantida
Parágrafo 3º do artigo 57 do RCAF, adota a decisão da DRJ como razões de decidir, acrescidas das razões aqui expostas, e vota no sentido de afastar as preliminares e negar provimento ao recurso voluntário. É meu voto, presidente. Muito bem. Alguém quer tirar alguma dúvida, conselheiro? Podemos passar a votação? Doutor Camerano, seu voto. Acompanho o relator, presidente. Doutor Carlos André. Com o relator, presidente. Doutora Luciana. Acompanho o voto, presidente. Doutor Nelson. Acompanho o voto, presidente. Doutora Letícia. Acompanho o relator, presidente. Doutor Marcelo. Também, presidente. Também acompanho o voto do relator, então temos por unanimidade de votos afastar as preliminares de decadência, de homologação tácita e de nulidade da decisão recorrida e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. É isso, né? Ok. Muito bem, doutor. Muito obrigado, viu? Até a próxima. Obrigado, doutor. Boa tarde. Até mais. Bom, temos então... Doutor Daniel, o senhor está liberado. Obrigado, presidente. Notícias aí para vocês. Então tá bom. Muito boa sorte, Daniel. Boa sorte, Daniel. Obrigado. Boa sorte aí, Daniel. Boa sorte lá, Daniel. Tomara que dê tudo certo. Boa sorte. Faça um bom Tomara. Ele está mantendo estável aí, teve uma leve melhora, mas ainda está sem condição de transferência por cautela. A gente está acompanhando aí até amanhã. Acho que não vou esperar mais, não. Acho que eu vou para lá. Até mais. Obrigado, pessoal. Vai com Deus. Boa viagem. Doutora Mauritânia se encontra? Presidente, eu preciso só de um minutinho para reiniciar meu computador, porque eu perdi o acesso à pasta T. Tá bom. Tá? Só um minutinho, rapidinho. Vocês estão sumindo da minha tela, eu não... Apoio, eu vou interromper a gravação por 2 minutos e a gente já retorna, tá? Por gentileza, interrompa.